apenas um comentário do canal, o que eventualmente a dúvida gira ao redor são, na verdade, de 2 pontos. Além daqueles que eu já falei nos vídeos anteriores, mas a questão é, eu não entendo que, no primeiro momento, eu não entendia que havia morte espiritual, porque o Novo Testamento permite os 2 comportamentos. O Novo Testamento não força nenhum comportamento. Ele sugere que, eventualmente, uma determinada conduta seja pecado, mas também sugere que essa mesma conduta seja permitida. Em termos de... em termos comportamentais. Então, a conduta que, eventualmente, é atacada é também a conduta permitida. Né? Então, isso que eu entendo naquele momento. Então, não há morte espiritual, porque o Novo Testamento não força nenhum dos 2 comportamentos. Ele diz que é errado, mas também diz que é certo. Então, no meu entendimento, isso não é forçar o comportamento de ninguém. A pessoa muda quando e se ela quiser. Né? Então, de um lado para o outro, seja uma pessoa humilde que prefere, no caso, ter uma confiança um pouco maior, ou a pessoa que tem uma confiança um pouco maior prefere, eventualmente, muda de comportamento e passa a preferir, humildemente, então melhor dizendo, a pessoa humilde que passa a preferir uma confiança um pouco maior, ou a pessoa que tem uma confiança um pouco maior passa a preferir a humildade. Então o Novo Testamento joga com as duas, ele não força nenhum comportamento. Isso que eu estou tentando dizer. Então é essa questão. O Novo Testamento não força nenhum comportamento, portanto não poderia haver morte espiritual. Se eu passo a entender que o Novo Testamento sugeriria de alguma forma, ou acataria a mesma doutrina derivada de Salomão em relação à morte de filhos espirituais, aí eu estou automaticamente não, porque eu também não percebi isso no primeiro momento, mas eu estaria, em algum momento, admitindo que o Novo Testamento não poderia, eventualmente, colocar, no caso ali, as 2 formas contrárias de comportamento na sua própria doutrina. Se eu entendo que colocar a confiança das pessoas em risco resultaria ou redundaria em ser morte espiritual, morte de filhos espirituais, o que fosse, então eu não posso dizer que, eventualmente, esse mesmo comportamento, que caso a pessoa não tenha isso, caracterizaria a morte espiritual, eu não posso dizer que esse comportamento é errado. Então, aí eu entendo que o Novo Testamento estaria gerando o risco de morte de filhos espirituais, no caso, criticando um comportamento de confiança um pouco maior, quando a ideia, eu entendi, uma das possíveis interpretações é que a ideia da história de Salomão está justamente dizendo que a perca de confiança seria justamente uma hipótese de morte espiritual. Se isso é morte espiritual, eu não posso sugerir que, eventualmente, esse comportamento seja errado. Mas antes pode? Pode, porque na minha hipótese anterior, o Novo Testamento não está forçando nenhum comportamento. Justamente porque ele não está dizendo que a mudança de comportamento, ou a perca de confiança, ou a mudança de um comportamento de confiança maior para outro comportamento, o Novo Testamento não está dizendo que isso é morte espiritual. Justamente porque ele não força nenhum dos comportamentos e permite os 2. Permite que você opte por qualquer um que você deseje. E isso não seria morte espiritual. Não é morte espiritual justamente porque o Novo Testamento não força isso. Num segundo momento, se entende que o Novo Testamento, apesar de não forçar isso, mas o Novo Testamento encampa a doutrina de morte de filhos espirituais proposta por Salomão, aí se eu entender dessa forma, eu não posso arriscar a pessoa, de alguma forma, a perder a confiança, porque a perda de sua confiança por qualquer, vamos dizer, a perda de confiança por qualquer situação, não, a perda de confiança por algumas situações, a perda de confiança seria a morte espiritual. Então, se a perda de confiança é morte espiritual, então eu tenho que... se a perda de confiança é morte espiritual, eu não posso permitir que, eventualmente, o Novo Testamento sugira que o comportamento seja errado. Essa é a questão. Né? Não há essa possibilidade. Se entender que não há morte espiritual, se entender que, justamente que o Novo Testamento não força nenhum comportamento, nenhum dos 2, não está forçando nem que a confiança um pouco maior seja errada e nem forçando que a confiança um pouco maior seja certa, permitindo os 2, não há morte de filho espiritual. Se eu entendo, fazendo uma inversão de pensamento, que o Novo Testamento acatou a história de Salomão, então não há possibilidade de o Novo Testamento, se entende isso como morte espiritual, o Novo Testamento sugerir que eventualmente o comportamento fosse errado.
o comportamento de confiança um pouco maior fosse errado, porque justamente está acatando a tese de que existe a possibilidade de morte de filho espiritual. Então essa é a questão. O tema está sendo trabalhado nesse sentido de sim. Por causa dessa explicação que eu dei, sim, o tema suscita dúvidas, sim. E realmente, devido a essa dúvida, é justamente o que me justifica na situação. E eu não cheguei na conclusão inicial. Na conclusão inicial, não. Eu não cheguei na conclusão final, inclusive. Antes de entender o conceito ali de morte de filho espiritual. E ele mudaria aí a posição do Novo Testamento, que não poderia, seria uma contradição no sentido que ele não poderia, né, como eu falei. O Novo Testamento não poderia acatar a possibilidade de, no caso, o sacrifício de confiança da pessoa. Não haveria esse direito se entender que a história de Salomão é vinculante ao Novo Testamento. Essa é a questão. Se você não entende que a história de Salomão é vinculante ao Novo Testamento, não tem problema, porque o Novo Testamento não está forçando nenhuma das condutas de qualquer jeito. Essa é a questão. Então, isso que eu acho que as pessoas talvez não estejam entendendo um pouco nessa explicação, mas fica esse complemento no canal agora.